Olá pessoal, vamos retomando agora a questão 1 da lista 2. Então, mesmo estilo, mesmo espírito da segunda questão da lista 1. 25 residências de um certo bairro foram sorteadas e visitadas por um entrevistador, que, entre outras sugestões, perguntou sobre o número de televisores de cada uma delas. Os dados foram. Então, ele tem aí o número de televisores que foi a resposta em cada uma desses domicílios. Primeira coisa, ele fala, organize os dados em uma tabela de frequências. Muito bem. Quando a gente trabalha com dado em uma tabela de frequências, deixa eu botar aqui no slideshow, para facilitar a nossa visão da questão. Muito bem. Então, quando eu tenho que colocar os dados numa tabela de frequências, como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso da seguinte forma. Eu tenho que construir uma tabelinha onde eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aquilo que eu estou analisando do lado esquerdo e o número de vezes que aquilo foi observado do lado direito. Então, o que a gente está analisando? A gente foi lá e perguntou o que nas casas? Perguntou quantos televisores você tem. Então, eu vou anotar aqui a variável que eu analisei, que é o número de televisores, e o número de vezes que eu recebi essa resposta, que a gente chama isso de frequência. Tudo bem? Então, quais são as possibilidades de resposta de números de televisores segundo a nossa análise? A gente teve respostas como 0, 1, 2 e 3. Teve alguma outra resposta diferente dessa na lista aqui? Não, não teve, só tivemos essa. 0. Quantas pessoas responderam que tinha 0? 1, 2. Então, tenho dois casos. 1. Tem alguns aqui. 1, 2, 3, 4, 5, marcando de verde, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho, deixa eu arrumar aqui, eu tenho duas, tenho 10 que responderam 1. O 2, quantos responderam 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também 10, 10 pessoas. E 3, quantas pessoas responderam 3? 1, 2, 3. Então, ficar esperto para ver se não perdeu ninguém. Mas como é que eu bato isso? Ele não falou que eram 25 residências na minha questão? Falou. Então, soma 10 com 10, 20, com 2, 22, com 3, 25. Está aí, a tabela de frequências está montada. Então, a tabela de frequências me mostra o quê? Me mostra para cada observação que eu tive, no caso de número de televisores, quantas pessoas atendem a essa situação. Tudo bem? Primeiro passo. Segundo passo, calcular as medidas de posição. Então, a gente começa com a média. O que é a média? Eu vou somar todos esses elementos e vou dividir por quem? Pelo número de elementos. Somando todos esses elementos, vocês vão achar o valor 39. Só somar todo mundo. Soma todo mundo, vocês vão chegar no 39. E vai dividir por quanto? Quantas residências foram visitadas? 25. 39 dividido por 25, o que dá 1,56. O que esse 1,56 significa? Estou fazendo a média do quê? Não é do número de televisores? É, dos televisores encontrados em cada casa? Sim. Então, significa que, em média, cada residência tem 1,56 televisores. Aí você fala assim, professor, impossível. Eu não posso ter 1,56 televisores numa casa. Não, mas esse é um valor médio. Se eu pegar o número de casas 25 e multiplicar pelo 1,56, o que isso vai me dar? 39, que é exatamente o número de televisores que a gente levantou no total em todas as casas. Significa que, em média, cada domicílio tem 1,5 televisor. Tem casas que não tem nenhum, 0. Tem casas que tem 3, mas tem, na média, o 1,56 te dá uma referência com relação à presença dos televisores no domicílio. Isso ajuda, em muitos casos, para você comparar as situações em diferentes locais. Você vai no Sudeste, você vai ter uma média de 2,3 televisores. No Nordeste, você pode ter uma média de 1,5. Na região Norte, ter 1. Isso te mostra a diferença e o potencial que você tem de explorar novos mercados, por exemplo. Tudo bem? Moda. Quem é a moda? A moda
São os elementos que mais se repetem. Se vocês contarem aqui, nem preciso contar, está na própria distribuição de frequência. A distribuição de frequência me mostra quantas vezes um determinado elemento apareceu? Sim. Tem algum que se repetiu mais? Sim. Um televisor, 10 pessoas. 2 televisores, 10 pessoas. E tenho 2 valores com o mesmo número de repetições. O que eu faço? Então, nesse caso, a gente diz que a distribuição é bimodal. Ela tem 2 modas. Vixe! Quem são os valores das modas, professor? Os valores que a gente está avaliando. Os valores 1 e 2. São as 2 modas. Tudo bem? E a mediana? A mediana é sempre o que dá mais trabalho. Mediana a gente tem que colocar em ordem. Então vamos botar em ordem. O 0 quantas vezes apareceu? 2. 1, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 3, 3 vezes. 1, 2, 3. Bom, aí, quantos elementos são? 25. Isso é bom, porque é número ímpar. Se é número ímpar, o que eu posso fazer? Posso colocar um elemento no meio e dividir o resto em 2 partes. São 25. Tiro 1, ficam quantos? 24. Então, eu posso colocar 12 elementos para cada lado e vou ter um elemento central. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Achei o primeiro grupo. O primeiro grupo é esse aqui. Aí vamos ver se o segundo bate. Vou daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Então, eu botei 12 de um lado, 12 do outro. Qual foi o elemento que ficou no meio? O 2. Então, qual que é a mediana desse conjunto? Igual a 2. Então, vejam, nesse exercício bastante tranquilo, a gente teve 2 conceitos importantes. Primeiro, entender o que é o conceito de distribuição de frequência. Distribuição de frequência nada mais é do que eu colocar o que eu observei de um lado e o número de vezes que apareceu essa observação do lado, do outro. Então, o número de televisores é o que eu observei. A frequência é o quantas vezes ele se repetiu. Contei cada um dos casos, montei a distribuição de frequência. Média, somo todos os elementos, divido pelo número, 1,56. Moda, vejo quem apareceu mais vezes, poderia ter olhado para o conjunto e contado, mas eu já fiz isso quando eu montei a distribuição de frequência. Então, eu vou na distribuição de frequência e olho, eu tenho 2 elementos que se repetem 10 vezes. Então, esses elementos eu já posso considerar que são a moda, bimodal. E a mediana? Coloca em ordem, obrigatoriamente tem que colocar em ordem, reforço de novo que precisa colocar em ordem, é importante colocar em ordem. Divide em 2 partes iguais. Tinha 25 elementos, tirei um, que é o central, 24. Dividi em 2 partes de 12. Sobrou do meio, que é o próprio 2, que é a mediana, nesse caso. Beleza? Fica por aqui, volta na sequência com a questão 2. Abraço.